Em que hipótese um servidor público que foi condenado em um processo administrativo disciplinar conseguirá anular essa condenação administrativa por meio da atuação do Poder Judiciário? Nós vamos falar sobre isso no podcast de fundo dessa semana. A súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça deve ser adotada como parâmetro para compreender as possibilidades de atuação do Poder Judiciário em relação ao controle de decisões adotadas pela administração pública em face de seus agentes em processos administrativos disciplinares. A súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em regra, o Poder Judiciário não poderá realizar uma análise do mérito da decisão tomada pela administração pública em um processo administrativo disciplinar que resultou na aplicação de sanções disciplinares em relação ao agente público. Esse controle jurisdicional, portanto, de acordo com a regra geral, deve se ater a questões procedimentais, a questões de forma, a observância do procedimento a ser observado no processo administrativo disciplinar, que consta na legislação vigente, em especial na Lei do Processo Administrativo Federal, a Lei 9784 de 99, a Lei 9.784 de 99, que se aplica, inclusive, aos municípios e estados diante da ausência de previsão específica nas esferas federal, estadual, municipal e distrital. Ocorre que a mesma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 665, prevê que em situações excepcionais o Poder Judiciário poderá analisar o mérito, o conteúdo da decisão do processo administrativo disciplinar e, consequentemente, anular essa decisão, se for verificado manifesta desproporcionalidade entre a infração funcional, a infração administrativa, o ilícito administrativo praticado pelo servidor público, quando ele deixa de cumprir seus deveres funcionais, e a sanção aplicada. Se for uma infração leve, insignificante, não faz sentido, não é proporcional aplicar a sanção administrativa mais gravosa, como é o caso da demissão do servidor público a bem de serviço público. Então, a primeira situação excepcional em que se admite o controle do mérito das decisões administrativas nos processos administrativos disciplinares é a manifesta desproporcionalidade. A segunda situação em que se aceita também a atuação do Poder Judiciário na análise do mérito das decisões tomadas pela administração pública no processo administrativo disciplinar é se houver manifesta ilegalidade, como o caso, por exemplo, de que a autoridade competente para atuar e aplicar a sanção disciplinar após a conclusão do processo administrativo não foi apontada, não foi empregada, ou seja, a condenação administrativa foi aplicada por uma autoridade que não tinha competência para isso previsto em lei. E a última hipótese, a mais difícil de ser configurada, porém, a própria súmula aceita que se faça esse controle de mérito, se for verificada uma decisão teratológica, uma decisão no processo administrativo disciplinar que não tem nenhum parâmetro jurídico que a fundamente, uma decisão totalmente descabida, sem fundamentação, que mostra total descompromisso da administração pública que cuidou desse processo administrativo disciplinar em relação ao servidor com os princípios que regem a atuação do próprio poder público brasileiro. Portanto, a regra geral é que o Poder Judiciário não deve analisar o mérito, o conteúdo das decisões administrativas tomadas em processos administrativos disciplinares, porém, em situações excepcionais, quando houver manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada ao agente público, houver manifesta ilegalidade ou ainda se verificar que a decisão administrativa é teratológica, o Judiciário poderá, sim, controlar o mérito das decisões administrativas no âmbito dos processos disciplinares movidos contra servidores, nos termos da súmula 665 do STJ. Eu agradeço a audiência de vocês, lembro que nossos podcasts são publicações semanais, semana que vem você vai receber um novo podcast sobre um tema relevante do universo do direito público brasileiro, sempre com atenção focada na administração pública municipal, e para que você seja informado quando o novo podcast for publicado, se você ainda não fez isso, eu convido você a ativar a notificação do nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de streaming digital, como é o caso do Spotify, porque os podcasts também constam no Spotify e em outras plataformas.
Além disso, quero que você saiba que nós aqui na Grifon temos um setor específico que promove cursos de capacitação para agentes públicos, agentes políticos, cidadãos que querem aprender mais sobre o direito público brasileiro, e nós temos vários cursos disponíveis. Você pode acessar esses cursos, se matricular neles por meio do endereço que aparece na tela e, ao final das atividades propostas, receber um certificado de conclusão emitido pela Grifon. Nós voltamos com um novo podcast na semana que vem. Até lá. Valeu!